Então, oficialmente, boa noite a vocês. Espero que estejam bem. Barulhinho de chuva, é bom para dormir. Nossa, aqui eu moro no interior, tava um pó tremendo. Quando veio essa chuva muito abençoada, nossa, 3 dias vai dar uma boa apagada no pó. Agora é só limpar a casa, né? Tirar todo o pó. Então, espero que todos estejam bem. Vou colocar aqui para apresentar, para iniciarmos então a nossa quarta reunião. Na verdade, em relação à metodologia que vocês vão aplicar, é a segunda reunião, né? Que é a reunião, hoje é a reunião da descoberta, que é uma das etapas do Design Thinks. Porque há 15 dias atrás, quando vocês participaram da nossa reunião, vocês visualizaram que o Design Thinking, a metodologia, ela tem 5 etapas. Dentre elas, então, hoje nós iremos começar a ver a primeira, que é a etapa da descoberta. E aí, então, nós já estamos na nossa quarta reunião. Semana passada, né, teve aquela mudança de horário, mas foi apenas nivelamento tecnológico. Então, só para aprender a mexer com algumas ferramentas Google, tá? Vocês não perderam nada de conteúdo em relação à metodologia que vocês estarão implementando com os estudantes. E aí, em julho, novamente vai ter um outro nivelamento. Então, para quem não conseguiu participar semana passada, né, vocês vão ter outro nivelamento. Então, como que vai funcionar a nossa agenda? Então, 10 minutinhos de acolhimento, em que nós vamos fazer uma atividade. Os próximos 35 minutos, então, vão ser em relação ao fundamentando a prática. Então, é o momento em que nós estaremos verificando quais são os elementos necessários para essa etapa aí da descoberta. Vocês vão se subdividir nos pequenos grupos, aí vocês vão ter cerca de 30 minutos para estarem desenvolvendo já o plano de ação com os pequenos grupos que foram construídos há 15 dias atrás. E aí, para concluir, então, qual que é o objetivo, então, do nosso encontro de hoje? Entender essa etapa da descoberta, explorar atividades que contribuam para a realização desta etapa e planejar o desenvolvimento dessa etapa com os nossos estudantes. Aí, isso aqui é uma dica para vocês, ó. Então, professor, durante a apresentação e diálogo sobre o momento da descoberta, vá refletindo e registrando anotações que podem contribuir para a realização desta etapa com seus estudantes. Então, ao longo da reunião, pode surgir alguns elementos aí que vocês podem estar anotando, ou no celular de vocês, ou num papel e caneta, caso esteja perto. Elementos que no momento que vocês se separarem nos pequenos grupos, vai auxiliá-los a lembrar sobre o que é então essa etapa da descoberta que vocês vão realizar com os estudantes de vocês. Então, primeiramente, né, eu vou apresentar um vídeo para vocês. E aí, na sequência, nós vamos acessar o Jamboard para que vocês respondam o desafio, no caso, uma pergunta. Tá? Essa pergunta ali, ela tá em negrito. Mas é o seguinte, ó. Professor, no vídeo ao lado, podemos observar estudantes completamente alheios e desinteressados pela aula. Esse é um desafio comum do nosso dia a dia. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês, tá? Caso vocês não estejam ouvindo, me avisem. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado extra, emenda sagrada do aumento das taxas que... Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas num esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Não adiantou nada e os Estados Unidos despencaram na Grande Depressão. Hoje nós temos uma polêmica semelhante sobre isso aqui. Alguém sabe o que é? Turma? Alguém? Alguém? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? Alguém sabe o que quer dizer? Significa que bem aqui no vórtice da curva vamos ter exatamente o mesmo número de investimentos públicos.
Bem aqui neste ponto, alguém sabe como isto foi chamado pelo vice-presidente Bush em 1980? Alguém sabe? Economia 3 pontinhos do... Economia voodoo. Bom, esse é um vídeo que nós podemos vê-lo sobre 2 pontos de vista, tá? Só um pouquinho. O vídeo, então, né, sobre os 2 pontos de vista, no sentido assim, um deles refere-se a um professor, né, que tinha um poder ali, uma autoridade, porque sobre o conteúdo que ele estava falando, ele dominava. Porém, ele não tinha a didática, né? Aquela manha de professor que nós temos de tentar envolver os estudantes para atividade, para que eles prestem atenção, chamar atenção, né? Cada um faz de uma forma. Esse professor, ele apenas estava repassando o conteúdo, né? Ele perguntava: "Alguém? Alguém?", né, para alguém responder, mas ele nem esperava. Automaticamente ele já vinha com a resposta posteriormente. E aí o outro ponto de vista é dos alunos, né, que estavam totalmente desinteressados, não estavam prestando atenção. Para eles, aquele professor lá era qualquer pessoa, né? Eles estavam, igual tem aquele ditado, né? Ouvindo por aqui e já saindo por essa orelha, né? Não estavam prestando atenção nenhuma. Então agora nós vamos tentar elencar possíveis soluções, então, para esse desafio. Para isso, nós vamos responder em forma de Jamboard, tá? Então, vou abrir aqui com vocês uma lousa interativa. E aí, vocês vão colocar pequenos post-its de dicas, então, que podem ser feitas para amenizar essa situação aí de professor que, né, que não trabalha com a didática e de alunos desinteressados no caso. Então essa atividade ela já está sendo enviada aí no chat de vocês, tá? Então vocês já podem ter acesso a ela. Vocês já entram então nesse link. E aí eu vou colocar a pergunta aqui para vocês, aqui no meio desse Jamboard. E aí vocês vão colocar pequenas contribuições. Então, o que você sabe que pode nos auxiliar a superar este desafio? Então, deixa eu incluir aqui uma nota adesiva, vou colocar bem aqui no meio. E aí gostaria que vocês fossem trazendo sugestões e incluindo aqui. Será que todos conseguiram já acessar? Será que conseguem editar esse arquivo? Para mim não aparecem as ferramentas ao lado para que eu possa utilizar Tenta o atualizar, post-it. prof. Tenta atualizar novamente. Clica no link, aperta Enter ou F5 para ver se aparece essa atualização. Se não, qualquer coisa eu modifico aqui o arquivo. Será que apareceu? Agora sim. Ah, sim, ótimo. Vou esperar vocês colocarem algumas contribuições e aí a gente abre para as discussões. Não. Ai, que tá lindo hoje.
Complicado o meu hoje. Tá lento a internet aí? Péssima hoje. Ah, é complicado, né? Às vezes acontece. Eu até avisei no grupo lá com medo que às vezes a minha não funcionasse. Aí, como eu moro no interior, eu dependo de rede cabeada, né? Não tenho dados móveis para me socorrer. Hoje na escola, a chamada é só com meus dados móveis. Nossa. Foi péssimo hoje. E agora sumiu tudo. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que vocês colocaram aqui pra gente já discutindo. Sala de aula invertida seria uma opção. Partir da realidade dos alunos. Fazer uma aula invertida. Metodologias ativas. Deixa eu aumentar isso aqui para mim ver. Pedir a eles exemplos do cotidiano e dar o tempo necessário para as respostas. Ótimo. Dessas contribuições aqui, alguém já passou por situações similares? Ou de professores que vocês conhecem, né, que têm total domínio do conteúdo, mas que não sabem repassar para os estudantes, ou de alunos, né, ou vocês mesmos já passaram por situações de você estar explicando determinado conteúdo e a sala toda ou determinados alunos não estarem nem aí, e aí qual foi a forma que vocês tentaram, né, instigar e chamar a atenção para que esse aluno prestasse atenção no professor? Alguém gostaria de compartilhar com nós algum relato? Ó, professora, trabalho com ensino médio e ensino fundamental. E tem uma turma de um primeiro ano normal, complicado. Já tentei de todas as maneiras, sou professora deles há tempos também, mas chegou o primeiro ano, eles realmente não querem nada. Aí terminou minha aula hoje, agora abri o celular, estava o recado. Prof, pode mandar o que a senhora passou hoje? Que nossa turma lá do canto não estava e duas meninas estavam dormindo. Falei, olha, só na segunda-feira, hoje não, que agora eu vou para casa. É complicado, né, Ana Paula? A gente... Eu é horrível. Eu fui, conversei com vocês, brinquei com vocês, entreguei as balinhas, que era a quinta aula, que eu sempre levo, brinquei, mas vocês insistiram em dormir. Mas, segunda-feira a gente conversa. Mas uma boa com eles, sabe? Eu não gosto de entrar em intriga com eles. Sim. Sabe? É meu perfil, já me conhece. Mais alguém que Mas poderia... Mas é uma turma assim que me dou bem. Eles fazem. Sim. Mais alguém que poderia compartilhar alguma experiência com nós? Geralmente nas turmas não é 100% que fica atenta, né? Tem um ou dois que a gente precisa chamar atenção, né? Então, ali naquela turma era o perfil todo da então todos estavam assim desinteressados. Então, eu nunca vi uma sala de todo mundo desinteressado. Sempre um ou dois que você tem que chamar atenção, chegar perto e fazer os questionamentos, né? Essa interação do professor, a movimentação do professor entre eles, não ficar só lá no quadro também, né? Então, a gente tem que estar junto com eles, né? Ainda bem, então, né? Assim, Você já... 100% daquele... eu também nunca peguei uma turma com 100% de desinteressados, né? Porque senão eu não sei o que eu faria. Acho que eu ia sentar e chorar também. Porque o que nos motiva né, dentro dessas salas é aquelas pessoas que estão prestando atenção, que querem ouvir, que aí motiva, você fica animado, né, para dar aquela aula e tenta resgatar aqueles perdidinhos, né, chamar a atenção daqueles alunos de alguma forma ou de outra. Por meio de uma dinâmica, uma aula diferenciada, nem que seja sei lá, uma batata quente, por exemplo. Se organizem aqui agora num pequeno grupo.
Aí pega uma bolinha de papel e coloca lá a batata quente, sabe? Lá, né? Quando para, aquele aluno vai ter que responder uma determinada pergunta sobre o conteúdo que eu estava falando agora, né? Já é uma forma que você conseguiu trazer toda a atenção da aula para aquela atividade. Às vezes é uma atividade simples, né? Só mudar, sei lá, mudar um detalhezinho dentro da sala que as coisas já funcionam de uma maneira, né? A aula já é conduzida de uma maneira melhor. Mais alguém que queira contribuir? Professora, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Oi? Tá. Então, eu acredito que enquanto a gente... eu tenho algumas experiências, a escola que eu trabalho é apenas educação profissional, é um CEP. A gente tem diversos profissionais sem formação docente, né? Sem uma formação específica para ser professor. Então, a gente trabalha muito com essa questão, que o primeiro momento de formação na docência é com a gente, aqui na escola, com a equipe de direção, com a equipe pedagógica. E eu penso assim, primeira coisa, a gente tem que pensar numa fundamentação teórica que sustente uma prática, porque não é fazendo uma atividade sem uma fundamentação teórica que vai dar conta. Porque, assim, quando eu tenho estabelecido uma fundamentação teórica, qual é o método que eu uso em minhas aulas, eu vou estar organizando as minhas aulas com atividades práticas, onde o aluno, ele é o sujeito da aula, né? E uma coisa assim, não é eu ir lá repassar o conteúdo, não existe isso. Eu tenho que ensinar, o meu papel é de ensinar. Então, eu preciso usar estratégias para ensinar. Então, eu tenho que estabelecer isso, eu tenho que dar um conjunto de conteúdo, eu tenho um conteúdo a ser trabalhado. Então, antes de ir para a sala, eu tenho que estabelecer todas as possibilidades para aquela turma, para a turma A, para a turma B, né? Então, um exemplo, se eu trabalho na perspectiva histórico-crítica dialética, eu acredito que o sujeito ele transforma o espaço em que ele vive. Ele tem uma história, e essa história ela tem que ser dentro do coletivo da sala, eu tenho que trabalhar com isso. A partir daí, então, a minha aula vai ser uma aula onde eu vou preparar exercícios, atividades, onde o aluno tem momentos para ouvir o professor e tem momentos que o aluno vai produzir. Então, esse fazer, ele está estabelecido dentro do valor. O que eu acredito enquanto ser humano? Que eu acredito que o ser humano é um ser social que transforma a sua realidade e nesse movimento dialético ele vai reconstruindo. Então, nas minhas atividades, eu tenho que pensar assim. Então, eu não posso organizar a minha aula chegando lá e, de repente, dando uma atividade para reunir a turma. Isso tem que estar tudo estabelecido antes. E eu acho que é essa a grande dificuldade que tem na escola, sabe? Que se está se pensando em muitas... as metodologias ativas, ela tem um conteúdo, um contexto, mas eu tenho que pensar qual é o método os valores, o que eu penso de aula, qual é o papel da aula, qual é o papel do conhecimento. Então, se eu penso que o conhecimento é uma ferramenta para o aluno transformar o espaço em que ele vive, eu tenho que pensar como que ele vai produzir dentro da escola. Ele tem que ser um sujeito dentro da escola para ser um sujeito na sociedade. Perfeito. Então, essa organização de metodologia tem que passar por isso, sabe? Eu acho que é aí que nós estamos falhando, porque nós estamos com atividades para resolver pequenas situações, e não pensando nessa construção teórica e metodológica. Ótimas contribuições, prof. Eu acho que é identificar esse papel, né? Se você está na perspectiva histórico-crítica, sociocrítica, tecnicista, não sei, tradicional, bem bacana. Que é a partir daí, né, que eu vou verificar qual que é o papel do aluno, qual que é o papel do professor, qual que é o papel da escola, dentre outros fatores.
Nós teremos alguns momentos ainda de pequenas discussões, mas eu adoro, né? Adoro quando vocês, né, contribuem dessa forma, trazem indagações, assim. Então, se sintam à vontade para sempre que necessário, né, erguer a mão, ligar o microfone, contribuir, perguntar, sugerir. Então, fiquem à vontade para isso. Então, para início de conversa aqui. Em 1930, deixa eu passar os republicanos... Aqui. Então, vamos iniciar a entender qual que é essa primeira etapa, então, do Design Thinking, que é a descoberta. Então, reunir informações, compartilhar conhecimentos e buscar inspirações são ações fundamentais para superarmos qualquer desafio. No acolhimento, experimentamos um pouco disso, e no encontro de hoje vamos aprofundar essa discussão explorando as características da etapa inicial do Design Thinking, que é a descoberta. Então, esse para início de conversa aqui, né, já é mostrado então a importância de mudar essas concepções educacionais tradicionais, conforme foi mostrado no vídeo, né? O professor só ele fala, os alunos só ouvem, né, e utilizar então propostas inovadoras como as propostas pelo Design Thinking. Então, e aí nesse encontro a gente vai discutir então sobre a primeira etapa do Design Thinking, que é a descoberta. Então, aqui embaixo tem uma citação de Rubem Alves. Diz o seguinte: a escola tradicional, mesmo aquela supostamente modernizada, ainda não se deu conta de que sua função primordial é ensinar o aluno a pensar e a descobrir onde ele pode encontrar a resposta para as perguntas que ele tem. Então, nesse intuito aqui, é o que nós iremos visualizar na aula de hoje, né? Porque a descoberta vão ser todas essas propostas, né? O passo a passo, o que eu quero que o meu aluno desenvolva, né? Dentro da temática ou da pergunta que vocês elaboraram ela 15 dias atrás, né? Que depois a gente vai dar uma retomadinha nesses pequenos grupos. Então, todo o processo de descoberta, então, ó, lembrando que aqui o descoberta ele pode aparecer com essa sigla, tá? DT. Então, todo o processo de descoberta começa com uma observação das pessoas envolvidas no desafio, para que possamos entender quais são suas necessidades antes de começar a pensar em um projeto. Esse é o modelo da descoberta, fazer os estudantes exercitarem a empatia e mergulharem no contexto do desafio. Podemos organizar a realização desta etapa em 3 momentos, então, sendo eles: entenda o desafio, prepare a pesquisa e reúna inspirações. Então, no primeiro lá, diante do desafio proposto, os estudantes devem identificar necessidades e oportunidades que vão auxiliar na geração de ideias e soluções. No segundo momento, reunir informações e dados mediante a pesquisa é fundamental para conhecer melhor e se aprofundar no contexto do desafio. E o terceiro, analisar os dados e resultados obtidos com a pesquisa é fundamental para encontrar inspirações que auxiliem a solucionar o desafio. Ou seja, dá para a gente destacar aqui que desse slide, né, as descobertas elas constroem uma base sólida, né, para que as ideias inovadoras surjam, tá? E aí, com essa preparação correta, igual ali seguindo esses 3 momentos, né, essa fase ela pode ser um abrir dos olhos, né? E ela vai proporcionar um bom entendimento para esse desafio. O que seria esse abrir os olhos? Né? É esses 3 momentos, ó. É entender o desafio, é preparar, né, e realizar a pesquisa com o público de interesse. E é, então, coletar e reunir as inspirações para a solução do problema. Com essas 3 etapas aqui, a gente consegue, então, ter uma noção do que vem a ser essa etapa da descoberta, né? O próprio nome fala, é observar, é entender o contexto que os alunos estão, é prepará-los para a pesquisa, é reunir informações trazidas por esses estudantes, então, para posteriormente aplicar a próxima etapa, no caso da metodologia.
Então, vamos compreender como esses 3 momentos podem funcionar a partir de uma aula do RCO. Para esse exercício, então aqui é só um exemplo, tá? Foi selecionado a aula 32 do RCO, tá? Ela é do ensino médio, da primeira série, do componente projeto de vida. Aí, nessa aula 32 aí, para quem não conhece ou não é professor de projeto de vida, não tem problema. Pelas informações que estarão aqui nos slides, vocês vão ter a noção do que ela fala. Ela fala, então, sobre a introdução ao empreendedorismo, tá? Então, todas essas etapas aí que vem a trabalhar em relação ao empreendedorismo. Aí, para essa aula, foi construída uma pergunta. Lembram que 15 dias atrás, vocês também construíram uma pergunta que começava com como nós podemos, tal, né? Aqui também está montada uma pergunta, em forma de, na verdade, não pergunta, né? Apenas um objetivo. Como nós podemos, aí já vem o objetivo, ó, identificar casos de sucesso de empreendedores e divulgar à comunidade escolar exemplos de superação de dificuldades e caminhos para o êxito. Ou seja, esse é o desafio que o professor sugeriu a esses estudantes, para que eles encontrem, então, casos, né, de pessoas que foram bem-sucedidas tendo ideias empreendedoras. E aí, eles vão ter que divulgar para a comunidade escolar, tá? Para entender melhor esse desafio, então a gente pode retomar as estratégias de empreendedores a partir do material didático. Por exemplo, eu vou passar um vídeo para vocês que vai apresentar, né, um empreendedor, né, e vai mostrar todos os caminhos, então, de sucesso e de percalço que ele teve, então, até se destacar no ramo do empreendedorismo. É um vídeo em espanhol, mas é bem tranquilo de interpretar. Vivo de escribir. Una utopía que se ha hecho realidad. Busca trabajo, asegúrate un sueldo fijo, es lo que me decía todo el mundo cuando acabé la universidad. Necesité un par de meses para entender que la historia que habían escrito otros no era para mí. Yo quería ser copy y además en Cádiz. Rechacé los trabajos que me llegaban desde Madrid y creé mi blog. Mi padre me decía, hijo, tú estás chalao. Mi respuesta era, te apuesto lo que quieras a que dentro de un año estaré ganando más dinero que tú. Gané la apuesta. Y lo mejor de todo es que lo hice sin un plan fijo, tan solo siguiendo mi pasión, escribir. Un día publiqué un post en un blog referente del sector. Me dio tanta visibilidad que me pedían escribir páginas de venta, emails y contenido de grandes lanzamientos. Ya tenía mis propios clientes y así conseguí mi marca personal. Pero después vino el estrés y me hizo reflexionar. No quería tener cientos de clientes, pero por otra parte no quería dejarles huérfanos. Por eso creé Adopta un Copywriter, una metodología para ser copy, tener un negocio estable viviendo de escribir y no morir en el intento. Aunque al principio no lo tenía claro, me decidí por Hotmart. No es solo una plataforma, sino que su auténtico valor es el equipo humano que hay detrás. Quiero que en un futuro muy cercano haya copies y redactores para todos los sectores, porque las palabras son necesarias en cualquier negocio. Si algo he descubierto es que todo lo bueno que te pasa proviene de un único lugar: ayudar a los demás. Me siento orgulloso de que aquellas personas que siempre han tenido amor por la escritura encuentren una salida. Ahora, el copywriting y los negocios online te lanzan un bote salvavidas. Hay una gran oportunidad para todo el que quiera subirse. La oportunidad de reinventarte y construir la vida que quieres a través de las palabras. Yo vivo de escribir. ¿Y tú? O vídeo mostra, né, no geral, ali um destaque, né, de uma superação ali que esse empreendedor teve. E aí, aqui é um exemplo, né, que nessa aula 32, então, poderia trazer vídeos, né, para os estudantes de casos como este jovem, né, que ele conseguiu superar essa questão e hoje ele é um empreendedor. Mas também, não só isso, quais outras formas, né, que nós poderíamos envolver essa relação? Trazer uma pessoa para uma palestra, né, do empreendedor da região,
ou algo relacionado ao cotidiano da escola, né, que tem a ver com a comunidade escolar. Então, é isso que vocês vão pensar quando começarem a elaborar essa etapa, né, sempre em relação ao contexto. Os alunos têm acesso à internet para assistir um vídeo, né? Tem casos que é escolas do campo que não tem nenhum acesso à internet, então eu já preciso mudar a metodologia. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Essa aula 32 é um exemplo para que depois, quando vocês forem construir lá no tema que vocês escolheram há 15 dias atrás, vocês terem mais ou menos uma noção de como pode ser feito. Então, revisitando os documentos curriculares. Na segunda reunião desta jornada, relembramos os principais documentos que guiam os encaminhamentos pedagógicos para o projeto de vida, que é os referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos e o caderno de itinerários formativos. Esses dois materiais, eles já estão disponíveis lá no Class para vocês, tá? E aí vocês sabem, né, que o projeto de vida, ele é uma parte flexível do currículo. E aí, essa parte flexível, então, é chamado de itinerário formativo. Então, nós temos os componentes curriculares, né? Português, matemática, geografia, e nós temos os itinerários formativos. Dentro dele, então, faz parte um componente, aí no caso seria o projeto de vida. E aí vocês sabem também, conforme foi comentado há 15 dias atrás, e também está destacado nesses dois materiais, que o projeto de vida, ele tem 4 eixos estruturantes, tá? Que é um deles, o empreendedorismo, investigação científica, processos criativos e mediação e intervenção sociocultural, tá? Então, são esses os 4. Cada eixo desses, aí, apresenta uma habilidade específica, tá? Ligada a uma determinada competência geral da BNCC, porque vocês sabem que nós temos 10 competências gerais da BNCC, né? E aí, dessas 10 competências gerais, pelo menos uma delas vai se ligar a um desses eixos, dos que eu falei: empreendedorismo, investigação científica, processos criativos e intervenção sociocultural, tá? Aí, tem o seguinte ali embaixo: o eixo empreendedorismo objetiva expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Como a aula escolhida hoje, né, para que vocês tenham um exemplo de como vai funcionar a atividade que vocês vão fazer logo em seguida, foi a aula 32, e nessa aula 32 é sobre empreendedorismo. Então, desses 4 eixos que o projeto de vida tem, o eixo empreendedorismo era o que mais iria se identificar, né, se adequar. E aí, dentro desse eixo empreendedorismo, das 10 competências gerais, foi escolhida essa daqui, que é a que mais se encaixa, ó, que é a competência 6, autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida. E aí, dessa competência geral, tem algumas habilidades específicas daí, né? Por exemplo, essa habilidade aqui, a EMFCG10. Bom, primeiro, o que é essa sigla, tá? O EM vem de ensino médio. O IF corresponde, então, à parte do currículo, então, que é o itinerário formativo, tá? O CG corresponde a competências gerais. E o 10, né, é o número da habilidade, então, que refere-se a esse eixo. Então, provavelmente vocês já viram nos seus componentes curriculares, por exemplo, em matemática, aparece para mim MAT, né, MAT. E aí tem o número da competência geral, e aí sempre no início mostra se é para ensino fundamental ou ensino médio. E aí mostra a turma, né, que, por exemplo, itinerário formativo, daí não tem turma, 8º, 6º, 7º, então mostra só IF para itinerário formativo. Então, vamos ver qual que é a habilidade que poderia se encaixar nessa aula. Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança
para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade. Bom, vamos ver o que está representado nesse slide aqui. Então, nós temos o eixo empreendedorismo, tá? Esse eixo empreendedorismo se relaciona à competência da BNCC, né? A competência geral número 6, né? O que é o objetivo dessa competência? É valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, tá? E apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender essas relações próprias do mundo do trabalho. E aí, associada a essa competência geral aí, a 6, tem a habilidade específica. Perceba aqui só, né, que essa habilidade ela está diretamente relacionada àquele problema proposto, que é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que está em negrito. Como nós podemos identificar casos de sucesso que vocês também já elaboraram, né? Um desafio nesse sentido, né? Começando com como nós podemos. E é a partir deles que hoje a gente vai trabalhar. Então, vocês sabem que o primeiro passo, então, né, para compreender um desafio é revisar um desafio, né? Revisar ele. Então, para isso, né, os estudantes eles podem conversar nos grupos sobre esse desafio que vocês elaboraram. Eles podem trocar compartilhamento, podem trocar pensamentos, informações, até chegar a um entendimento, né, do que é comum sobre aquele contexto do problema. Então, vai ser uma aula, assim, inicialmente, bem de conversa, né? Sabe aquela metodologia lá do virem e conversem? Né? Para que os alunos compreendam sobre o problema que vocês estão passando para eles. E outro elemento, então, que pode contribuir, né, para essa busca das compreensões aqui é em relação a esses 3 momentos aqui. Então, é uma forma de como nós entender melhor o desafio, aquela pergunta, aquele objetivo que vocês fizeram lá 15 dias atrás. Então, o primeiro, compartilhar o que já sabem. O grupo pode escrever e compartilhar o que já sabe e o que desejam descobrir sobre o tema do desafio. Em segundo lugar, definir um público. O desafio impacta a vida de quem? Devemos conhecer as pessoas envolvidas, suas necessidades e desejos. E 3, esboçar um cronograma. Os estudantes precisam definir no grupo um cronograma das ações com os prazos e entregas previstas. Então, essas indicações aqui em cada quadro refere-se àquele desafio que vocês fizeram, tá? Então, aqui tem algumas sugestões agora do que vocês podem impulsionar, né? Já que a inspiração, né, é o combustível, então, para novas ideias. Então, ó, para que os estudantes se aprofundem no contexto do desafio, o professor precisa planejar atividades que incentivem a busca por informações sobre o tema do desafio. É possível coletar informações com diferentes fontes, conversar com especialistas, levantar dados e informações com entrevistas ou realizar pesquisas em materiais didáticos ou de divulgação científica. Veja, aqui são diferentes ideias, né? São diferentes sugestões aí que o professor pode planejar atividades, então, para que esses estudantes explorem, né, por múltiplas perspectivas o contexto desse desafio. E aí vale lembrar, né, que essa seleção de atividades aí ela deve atender ao contexto escolar dos estudantes e também as ferramentas, né, que eles têm disponíveis. Aí tem um balãozinho aqui do lado com a seguinte informação, como se fossem sugestões, tá? Então, a primeira, fale com especialistas, convide um especialista no tema do desafio para um diálogo com os estudantes. Você também pode apresentar aos estudantes vídeos com falas de especialistas no tema.
Ó, em relação àquela aula, né, a aula 32, o que dá o exemplo aqui, que é a aula de empreendedorismo? O professor, por exemplo, poderia convidar um empresário local, né, para uma conversa com os estudantes. Vocês também, então, lá dentro daquela temática que vocês fizeram, quem que vocês poderiam convidar, às vezes, para vir falar com os estudantes? Aí tem uma outra dica aqui. Converse com as pessoas. Pessoas são uma valiosa fonte de inspiração. Oriente que os estudantes entrevistem ou apliquem questionários com as pessoas envolvidas no desafio. Então, ó, para que os alunos conversem com outras pessoas, né? Então, nesse desafio aqui, os estudantes eles poderiam mapear casos de sucesso no bairro, né, na cidade, ou entrevistar empreendedores, né, no caso dessa aula 32, tá? Aí vocês vão se basear na aula que vocês estão planejando. Aí, no caso aqui dos empreendedores, então, fazer as entrevistas, né, para coletar informações sobre a história de vida e de trabalho dessas pessoas, né, então, para proporcionar o atingimento do objetivo e das metas que foram traçadas por eles. Bem como falar para que essas pessoas falem sobre os percalços, né, que foi enfrentado nesse caminho. Aí, no outro balãozinho tem uma outra dica, ó. Explore o que já sabemos. Prepare uma pesquisa orientada no material didático ou de divulgação científica sobre o tema do desafio. Os estudantes podem também explorar outros materiais científicos. Então, aqui, ó, em relação àquela aula 32, o que poderia ser feito? Ó? Nós, né, podemos selecionar vários vídeos, então, e reportagens de casos de pessoa que deu certo, né, de sucesso. Pode ser pessoas anônimas ou pessoas famosas, né, para que os estudantes reflitam sobre. E aí, então, né, com o intuito de investigar a partir de perguntas norteadoras, por exemplo, assim, como que é possível perceber elementos comuns entre esses casos? Né, como que surgiu ideias empreendedoras nesses casos analisados? Estão sempre trazendo perguntas indagadoras. É uma ideia também como sugestão que vocês podem estar fazendo lá no desafio de vocês. Aí aqui, ó, colete inspirações. Tendo realizado a pesquisa, os estudantes podem reunir as inspirações que identificaram. Na pesquisa, os estudantes falaram com especialistas, entrevistaram pessoas ou observaram ambientes relacionados ao desafio. Agora é o momento de explorar esses dados e identificar inspirações e informações que serão úteis para a busca de soluções no desafio. Vale lembrar aqui, né, que depois que aconteceu o levantamento dos dados, né, dessa pesquisa, é fundamental, né, que os estudantes eles explorem esses dados e que eles identifiquem, então, as inspirações que podem auxiliar no desenvolvimento da solução para o desafio, tá? E aí, agora a gente vai se dividir nesses pequenos grupos, já que vocês foram subdivididos há 15 dias atrás. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter 35 minutos para trabalhar com aquele tema que vocês selecionaram. Caso alguém ainda não, né, na aula lá que vocês tiveram esse tempo para fazer, vocês ainda não decidiram sobre qual tema ou sobre qual pergunta vocês vão fazer a implementação, hoje, então tentem definir ela, tá? Para daí já adiantar algumas coisas. Então, vocês vão retomar tudo que vocês fizeram na aula passada, né? Eu pedi para vocês guardarem aquele slide, né, aonde vocês traziam aquela pergunta, então procurem aonde que ele está e daí abram nesses pequenos grupos. E aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão definir procedimentos, vocês vão definir regras, o passo a passo para o desenvolvimento do momento da descoberta com os estudantes. Ou seja, vocês vão trazer todos os detalhes possíveis sobre o que vocês estão pensando em fazer com essa atividade, de que forma vocês vão envolver os estudantes ou vão envolver pessoas, especialistas, querem que os alunos façam entrevista com alguém, o que vocês querem que aconteça nessa aula. Então, esse vai ser o momento de vocês organizarem isso. Só lembrando aqui, ó,
os grupos de vocês, ó, da turma N. Então, grupo 1, Bruno, Joyce, Simone, Viviane. Grupo 2, André, Circe, Janaína, Rosana, Sandra. Grupo 3, Daniele, Leonato, Lourdes, Maria Estela, Rosa. Grupo 3, né? E grupo 4, Carlos, Maria Evangélica, Marlene, Raquel, Solange, tá? Deixa eu parar de apresentar agora, que eu vou mostrar agora como que vocês vão fazer. Vou parar de apresentar esse slide, no caso. Então, quando vocês forem divididos nos pequenos grupos, um de vocês vai entrar no Class e vai abrir o plano de ação. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão entrar lá no Class de vocês. Deixa eu abrir aqui. Como se fosse aqui o meu, eu sou uma cursista, tá? Então, vou abrir aqui o meu Class, vou lá em atividades. Venho aqui em plano de ação e vou abrir uma pessoa só, tá? Vai modificar esse arquivo. Tá aqui o arquivo, tá abrindo aqui. Caso vocês não consigam editar ele na hora, porque a princípio para todo mundo, quem abrir, vocês já vão conseguir editar. Lembram a aula passada, quem estava na aula de nivelamento, que vocês já escreveram, né, algumas informações lá no relato de implementação? Então, aqui é a mesma coisa. Caso vocês não estejam conseguindo editar, vem aqui, arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Mas acredito que todo mundo já vai conseguir editar. Primeira coisa que um integrante do grupo pode fazer é enviar esse link para todos os outros, tá? Que aí todo mundo vai mexer só nesse arquivo. Por exemplo, o professor Leonato abriu. Então, todos do grupo do professor Leonato vão ter esse arquivo para modificar. E esse arquivo, vocês vão usar ele em todas as aulas, tá? Aí, para modificar o arquivo, para enviar para todo mundo, ó, compartilhar, vem aqui lá no botão direito lá em cima, vem aqui CED, escolhe qualquer pessoa, muda aqui para editor, tá? E aí copia o link, tá? É isso que vocês vão fazer. E aí copia o link e envia, tá? Eu só não vou mudar aqui porque senão vai alterar as informações. Aí, então a primeira coisa que vocês podem fazer, ó, é já tirar isso aqui, ó, deixar só plano de ação. Esses 2 slides iniciais, quem sabe alguma coisa que vocês já conseguem completar. Os integrantes, a série, objetivo, temática. Vejam o que vocês conseguem complementar agora. Não precisa completar ele todo agora, porque nas próximas aulas vocês também vão estar revisando ele. Então, cada aula vocês vão dar uma melhoradinha, ler, acrescentar, tirar. Então, não se preocupem em preencher tudo agora. Aqui no terceiro slide é onde vocês vão colar aquela pergunta lá que vocês fizeram há 15 dias atrás. Lembra? Como nós podemos... Daí cada grupo fez uma. Ou quem não fez, então vai ser o momento que vocês vão ter que fazer aí, conversar, aproveitar esses 35 minutos e já colocar a pergunta aqui. Aí, esse slide aqui, ele só está mostrando, né, que tem as 5 etapas, que agora nós estamos na reunião 4. Então, nós vamos vir para o slide 4, ó. Tá aqui. É nesse slide que hoje eu quero que vocês mantenham a atenção. Ou seja, vocês vão escrever um passo a passo aqui do que vocês estão pensando em desenvolver com esses alunos. Né? Igual eu já falei, vão convidar alguém, vão entrevistar, pedir para que os alunos entrevistem alguém. Então, como é que vocês vão fazer? É nesse slide aqui que vocês vão deter as informações de hoje, tá? E o que der, vão completando esses 2 slides iniciais. Então, acho que era isso de momento, tá? Alguém tem alguma dúvida antes que vocês se separem para as salas? Professora Raquel. Professora, com relação ao tempo para a implementação, essas atividades, elas demandam um certo tempo, né? Eu percebi isso quando eu fui fazer a implementação
do Formadores passado. Sim. Não existe, a senhora não viu se tem alguma possibilidade da gente ir pensando e já ir implementando, porque o meu receio é que não conseguia concluir, porque o segundo ano é uma aula só por semana. Podem, se vocês, tipo, definirem, por exemplo, o tema hoje, né? Não vão mudar mais o tema. Vocês já podem ir aproveitando momentos das aulas, quem já implementa, de ir fazendo algumas coisas, né? Já ir jogando ideias para os alunos para ver o que eles, né? Se eles vão ter que pesquisar alguma coisa, aí depende da metodologia que vocês vão utilizar. Assim, as formas, né, que vocês vão utilizar esse envolvimento com os estudantes. Mas você já pode ir fazendo um passo a passo, assim, para a implementação, sim. Deixa eu ver aqui, eu vou organizar então as salas. Mas alguém tem alguma dúvida nesse momento? Peraí, deixa eu organizar aqui que não tá certinho. O professor Leonato é da turma 3. Deixa eu passar ele para baixo. Que é para mim aqui tá aparecendo, tem que movimentar vocês antes de eu enviar para a sala. Esperem um pouquinho. Deixa eu ver as duas, professora Viviane. Profiana, você Oi. comentou que a gente tinha, desculpe, os slides da aula de 15 dias atrás. Lembra que é da pergunta? Sim. É esse que está dentro do Class ou não? Não. Eu vou ver aqui se eu consigo resgatar aqui nos meus arquivos recentes, ver se eu consigo resgatar essa pergunta. Mas lembram que eu pedi para vocês também copiarem ela, terem ela, mas caso vocês não encontrem, eu vou tentar procurar aqui nos meus arquivos também, tá? Eu vou enviando nos grupos a hora que vocês se separarem. Beleza, então, obrigado. Tá, de nada. Mais alguém com dúvidas? Deixa eu ver aqui, só tô conferindo os grupos, tá? Eu já passo vocês daí para as salas. Maria. Tá, tem o grupo 4, vai estar só a Raquel, a professora Solange. Grupo 3, daí vai estar o professor Leonato, professora Lourdes, professora Maria Estela. Grupo 2, esse tá mais completinho. Sandra, Rosana, Janaína, Circe. E o primeiro grupo, então, que vai ficar aqui nessa sala principal, não vai ser teletransportado. As duas, prof. Viviane, professora Marlene, né, que aqui tá aparecendo com o Silvio. Mas acho que é a professora Marlene, né? Professor Fabiano. Ah, não, a professora Marlene não é daqui, peraí. Tem que tirar esse Silvio aqui, é lá do grupo 4. Deixa eu enviar lá, calma. Ah, agora sim. Vai ficar a professora Marlene lá no grupo 4. Então, vocês vão ter 35 minutos. Lembrando que, se vocês tiverem dúvidas, tá? Me chamem, tem sempre um botãozinho aqui em cima, pedir ajuda. Mas eu sempre tô passando, né? Conforme o tempo, assim, eu fico em cada grupo, vou tirando dúvidas, fico ouvindo vocês um pouco. E aí nós vamos conversando. Então, vou passar vocês para lá agora, aceitem, aí vai aparecer um botãozinho para vocês clicarem em participar. Aí, quem ficou... Prof, eu acho que esse Leonato também tem que ir lá pro outro grupo. Tá, peraí, Eu tô com então. 2, lembra? Ah, lembro. Deixa eu mudar você aqui. Obrigado.
Mas engraçado, professor Leonato, para mim ele tá aparecendo aqui que os dois, né, estão lá no grupo 3. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou entrar no grupo 3 e enviar o link aqui para você tentar passar para lá. Espera aí. Pode ser. Acho que eu vi uma coisinha que eu fiz agora. Eu acabei excluindo um grupo. Ai, apertei num botão aqui errado. Calma. Peraí. Eu excluí um grupo aqui. Eu já faço vocês voltarem pra lá de quem eu tirei. Só um minuto. Excluí o grupo 2. Então, Leonato, Lourdes. Prof, é o 3 que você excluiu. Ah, excluiu 3. Calma, então, que agora... É. Não, sem problemas. Confusão aqui. Estou arrumando. Deixa eu ver, a professora Maria Estela tem que estar no grupo... Ah, sim, no mesmo grupo. Acho que agora sim, vamos ver se vocês vão passar para lá. Agora sim, esse grupo aqui ficou para vocês, do grupo 1, tá? Fiquem à vontade, vou desligar meu microfone, aí vocês conseguem conversar sobre a atividade. Oi. Lá, né? É. Eu também anotei a pergunta, eu não lembro, mas eu tinha feito uma cópia daquele arquivo. Eu copiei aqui. O ano nós escolhemos o primeiro ano, né? Uhum. E os integrantes somos nós aqui, a Janaína, a Sandra, Circe e eu. Quem tá aí a Circe. Só 3 pessoas, éramos em 4, né? Acho que a Sandra tá faltando, né? Ah, verdade. A Sandra, ela ficou em outro grupo, né? Agora que eu vi. Ou ela faltou hoje? A Sandra, a Circe e eu. Não, ela tava ali. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Onde é que ela está, então? Acho que elas caíram. Que aqui não tá aparecendo mais pra mim. Nem a Sandra, nem a Circe. Mas vão conversando vocês. Assim que elas entrarem na sala principal, eu peço para que elas venham aqui com vocês.
Enquanto você procura lá, eu vou abrindo aqui a apresentação da tela inteira e vou entrar lá no Class. Achei. Achou? Quer Uhum. entrar você no Também Class? achei. Achei. Deixa eu. Oi? Você que quer você entrar no... faz? Pra gente entrar no Class, né? Que você achou agora o slide com a pergunta, né? Uhum. Pra gente entrar no Class, então, lá no nosso slide, um só de nós vai entrar. Tá. Vocês querem Deixa eu entrar? Quer que eu compartilhar, entre? então, a tela. Ótimo, pode ser. Mas a Joyce, né? Uhum. Tinha mais, acho que duas pessoas, não tinham? Mais. Na outra vez, acho que tinha mais duas pessoas. mais 2 pessoas. Creio que sim. Nem sei, na verdade, quantas pessoas. Eu acabei de chegar em casa agora, porque eu estava na escola, numa reunião. Tá. E Solange? Agora o teu é difícil, né? Copiar lá para. O meu é complicadinho. Solange Terezinha Toque. O que tá Terezinha ali, né? com Z ou com com Z. S? Z. Agora eu vou copiar lá do. Vai copiar? Senão eu ia editar para você. Eu vou tentar copiar aqui da mensagem. Tá. Isso. Nossa, agora foi para outro. Quer que eu soletre para você? Não precisa. Tá. Eu tô com. Ali, ela escreveu ali do lado. Agora eu copiei saiu. aqui. Eu copiei aqui. Do céu, hoje tá. Ai, Senhor. Ô, Ana, Oi, tá nos ouvindo? sim, Estamos com um problema bem grande aqui. diga. Estamos todos com celular, que tô sem internet em casa. Estamos Tá. usando 4G, eu e o Fabiano, e a professora Viviane também está sem notebook. Eu tô em casa, Sim. mas eu tô sem A usando o Viviane. celular. Lembra que eu te comentei? Sim, a Viviane tinha comentado. Ó, o que dá pra fazer é. Qualquer coisa, vocês vão escrever. Eu mandei aqui, agora no chat, a pergunta, né? O que vocês elaboraram há 15 dias atrás. Mas vão conversando aí entre vocês, então, e anotando, nem que seja num celular, numa folha de papel, que daí na próxima semana, quando vocês estiverem com o notebook, vocês conseguem, então, passar as ideias que vocês tiveram agora, daí pro notebook e organizar os slides semana que vem. Não tem problema daí. Mas hoje vão anotando aí para não esquecer, né? Num papel ou no celular mesmo daí. Então tá. Tá? E a pergunta de vocês tá Daí aqui, tem ó. como você mandar pra gente no e-mail Esse arquivo? Tá no porque chat. eu não consigo nem ver o... Tá. Eu não consigo nem ver a aula, né? Que é para que você pediu. Pera Se aí, você então. conseguisse mandar pra gente Consigo. no e-mail nosso, daí a gente... Pera aí que eu já abro aqui e já envio, então. Só carregar aqui. Tá carregando. Acho que agora é a minha internet que começou a ficar lenta. Aqui, abriu. Vou mandar para Viviane Campos. Ó, eu enviei. Veja se você consegue acessá-lo. Qualquer coisa me avise aqui. Enquanto isso, eu vou dando uma passadinha nos outros grupos e já volto nesse. Tá bom.
Deixa eu só ver aqui que vou entrar. Uhum. É isso, né? Vou colocar entrevista, cursos pedagógicos. Entrevistas profissionais, né? Profissionais da área. Esse também dá para colocar daí lá no slide que é no 6 sobre a descoberta, né? Ah, ok, prof. Isso, mas deixar só plano de ação aqui, né? Isso. E daí só a gente então mexendo só aqui, já vai ser o que a gente vai apresentar para ela no final. Isso. Depois, se vocês quiserem uma cópia, a gente faz uma cópia para vocês. Oi, só um pouquinho, vou interromper vocês. Olá, professora, tudo bem? A professora Circe, Sim. você entra nesse link que eu tô enviando aqui, que a prof tá num outro grupo. Só ficou perdida aqui nesse. Isso mesmo. Vê se você consegue sair desse e entrar no certo. Ok. Professora Ana Paula, eu quero falar um negócio. Sim, falem. Semana passada eu não vi que vocês tinham antecipado a aula para terça. Sim. Entrou eu e a Rosana na aula na quarta-feira. Vocês mandaram o print lá no grupo, né? Exato. Viu? Só com as duas. Falta, professora. Sim, mas ó, em relação a conteúdo, né, eu tive que alterar a aula para terça-feira. Em relação a conteúdo, vocês não vão ter problemas, tá? Vocês não perderam o conteúdo porque foi visto coisas, né? Então, segue de hoje em diante sobre a metodologia daí. Mas daí nós levamos falta pro... Então, a falta, sim, vocês tiveram que levar ela, mas entendam que até o final dos 12 encontros, vocês vão poder ter 3 faltas. Então, eu acredito que a da semana passada não vai influenciar no certificado final de vocês. Caso aconteça ainda outras faltas aí eu posso estar conversando com a minha tutora e tentando explicar essa situação do motivo que vocês levaram a falta na terça passada, né? Porque daí foi uma troca de horário, daí tentar justificar pelo menos a da semana passada. Por favor, Pro. Tá. Salve a gente, tá? Tá bom, As pode duas deixar. aqui no grupo. Acho que a professora Circe voltou aqui. Ah, não, acho que agora saiu. Tá, eu vou nos outros grupos. Não, saiu. Tá bom. Ok. Dessa aula, sabe? Daí eu vou ter que pedir para o professor comentar. Eu vou ter que explicar para ele, né, que eu estou participando do Formadores, né? Até para ele saber, né, que eu vou participar da aula dele. Mas, ó, eu fico preocupada com a quantidade de aula. Porque você veja bem, nós mesmos, a gente... Ai, a prof. Circe não veio aqui ainda, né? Deixa eu tentar de novo resgatar ela, onde é que ela tá perdida. Eu acho que ela caiu, ela entrou e saiu. Agora só tem duas. Tá, vou tentar de novo.
Então, mas eu aguardo aqui. Ó, ela está participando de novo. Ana Paula. Ana É. Paula, acho que assiste. Sim. Mas você vai ficar no nosso grupo. Voltei de novo. Ó, prof. Tenta de novo. Deixa ela aqui. Nesse link aqui. Caso você não consiga, daí eu vou te deixar aqui por enquanto hoje. Mas vê se você consegue. Só avisa as meninas que eu tô aqui, só tô... Tá. Mas ó, eu enviei Vagando. de novo um link aqui no chat. Vê se você consegue ir pro grupo delas agora. Benedete, tá certo, né? Maria Estela e a professora Lourdes Corona. É só Isso. Lourdes Corona mesmo? Só. Tá, então a gente ficou de implementar no primeiro ano, né? Sim. Sobre liderança. O objetivo da aprendizagem. Tem aí, professora Maria, o objetivo? A gente tinha colocado alguma coisa ou não? O objetivo a gente não tinha colocado, Leonato. O que a gente colocou, que era o desafio. Como nós podemos perceber e desenvolver o perfil de líder. Eu vou colocar lá para você. Peraí. Deixa eu conseguir ver. Esse era o desafio. Não sei se consta aí agora. Eu já vou dando uma olhada aqui enquanto isso. Esse era o desafio. Agora eu acho que muda um pouquinho, porque agora vai ter que usar um verbo ali, porque é o objetivo, identificar tipos de lideranças, quem sabe, que possam existir entre os estudantes. Ou então, como descobrir as diferentes formas de liderança. Deixa eu apagar tudo de novo. Aumentar essa caixa aqui. A pergunta seria essa, nosso desafio, né? Como nós... Trabalho da nossa cidade. Será que é isso? É isso mesmo. Desafio proposto, isso. É isso mesmo. Aí ela até falou sobre fazer entrevista, chamar algum comerciante, alguém influente que possa fazer uma palestra na sala de aula, conversar com os alunos, se apresentar, né? E o que a gente poderia fazer nesse sentido? Vamos ver aqui. Lá na minha escola foi uma faculdade esses dias lá para conversar com os alunos sobre as questões de mercado de trabalho. Então foi feito tipo uma palestra, sabe? Assim, os alunos, um desafio, elas levaram um papel para eles marcarem lá as profissões, qual que eles tinham mais afinidade, se era exata, se era humanas. Aí eles fizeram, depois daí no final ela mandou eles somarem para ver qual que era assim a maior quantidade assim que deu lá do que eles responderam, se era para qual área que eles deveriam ir. Então foi como se fosse um desafio, né? Sim, é bem legal isso, né? Então tinha um papel assim, eu até pensei, né? Eu queria ter um papel desse para mim, que eu achei bem interessante, porque ele era já da Unim. Vendo isso lá naquele slide, né? Dá para colocar que a gente está fazendo dessa forma, né? Não é esse. Mostrar para a professora o painel meu aí. Colocar ela na turma também, professora. Não consegui. A Lourdes não, a professora Circe ficou lá no grupo 4, eu tento, ela vem pra cá e volta, né? Não sei o motivo. Hoje vocês vão ter que ficar vocês duas. Aí eu só deixei ela lá no grupo, né, pra... Ainda bem que tem dupla aqui, imagina se ficar só uma, eu ia chorar sozinha. Nós já estamos trocando figurinha já aqui. Já me passou material. Eu vou colocar, professora, se quiser colocar o arroba escola dela na turma que eu tenho. Eu trabalho com o Class, né? Então os alunos já estão fazendo essa nossa ideia que a gente está tendo, sabe?
Daí eu estou compartilhando com a Janaína, para ela não precisar ir procurar, isso já tá achado lá. Para não perder tempo, ninguém tem tempo para perder, né, Janaína? Isso aí. Vou agilizar. Tá joia. Vamos lá. Então, uma caixa de texto. Daí o passo a passo. Os objetivos para copiar lá do RCO, será daquele nosso lá, né? Acho que sim, daí dá para copiar o objetivo das aulas, né? Aí que tem que fazer o de hoje é lá o descoberta, o slide 6. Lourdes está nos ouvindo? Ué, a Circe tá. É Lourdes, não? Hoje tá bem. A professora Ana, a Circe está e a Lourdes Tá, eu sumiu vi da que a nossa- Lourdes. Deixa eu ver aqui. Ela não tá lá mais na no grupo. chamada principal. Espera aí. Eu vou copiar. Ah, voltou. 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 Eu caí. Ai, hoje. Eu caí, não conseguia voltar. Entrava no grupo Sim. 1. Deu certo agora. Tu conseguiu abrir o RCO? Então, eu estava conseguindo. Agora. Eu vou tentar de novo abrir o RCO, gente. Tá ok. Sem chance. Ó, o meu tá aberto, dá pra ver aí, dá, né? Ó, Só que eu tô com medo de sem. compartilhar a tela e você cair. Eu? Eu vou atualizar isso aqui. Deixa eu ver. Tenta aí. Ai, Deus. É seu bebê, Leonato, que tá falando ao fundo? Sim, meus bebês que estão lá no sofá, ó. Ai, deixa eu ver. Deixa eu levar lá mais perto. É porque como eu tô no computador, eles estão aqui. Vamos ver se. Esse é o Arthur. Oi, Arthur, que lindo! E esse aqui é o Vinícius. Oi, Vinícius! Eu também. Quarto, daí essa entrevista, né? Entrevista do professor. Eu vou colocar entrevista, só que eu vou colocar entre parênteses enquete, porque eles vão em mais de um lugar, né? Daí eles vão. São perguntas assim. Não é entrevistar só uma pessoa, então eles vão perguntar lá se a pessoa usa, se ela tem algum investimento, se depois com a pandemia, antes da pandemia ela usava, qual que é o motivo que levou ela a usar, tem que pensar em algumas questões assim. Com 2 locais. Isso. É bom a gente ir lá até perguntar, né? A parte como você comentou, né? A parte da escola, né? Comentar na padaria, que é mais fácil. A gente conversar antes, né? Para depois eles irem lá, né? Lá, né? Se a gente puder, é bom, né? É interessante, né? Para a gente saber se a pessoa realmente está preparada, né? E se realmente foi lá fazer, né? Isso. Então, eles têm essa entrevista, daí pode ser
Compilação dos. Meu pai tinha uma casa ali em Matinhos, né? Aí é incrível como a família, como se aproxima, né? Eu vejo pela minha mãe, coitada. Ai, dá uma dó. Aí Em eu vez falei de pro meu marido, descansar. pensando bem, acho que eu vou ficar por Curitiba mesmo. Ai, a minha mãe já mora na praia, então eu vou pra praia com ela. É Na casa verdade. dela. Legal. Chegou mais alguém. Quem chegou? A professora não consigo. Não é ajudante. Professora, aqui, que bom que a senhora chegou bem na hora que na minha dúvida. Aqui, estratégias pedagógicas para a gestão da sala de aula. Daí entra naquele objetivo que você colocou lá, entender a etapa da descoberta. No caso, o nosso tema é profissões. Sim. Então, a gente vai apresentar o nosso objetivo, né? Uhum. Os alunos, qual é o objetivo da nossa descoberta, o que nós vamos descobrir. Daí eles vão explorar, né, os slides que a gente colocou aqui das profissões. Acho que eu vou compartilhar aqui. Isso, que daí fica mais fácil. Compartilhar para mostrar o meu. Aham. Deixa eu ver. Então, aqui no meu mural, deixa eu mostrar o mural. Tá vendo? Uhum. Então, essa aula que eu dei foi a aula no dia... Ó. Então, aqui do dia 18 de maio, onde eu trabalhei com eles, porque tem várias aulas, muitas aulas, daí eu vi que não ia conseguir dar conta, todas as aulas eram importantes. Então, a gente fez uma divisão aqui na atividades, essa aula aqui, ó. Então, eu coloco bem certinho, assim, todas as aulas que eu dou aqui com as atividades, né? Sim. Então, eu coloquei no mural para os alunos, coloquei todos os slides que não ia dar tempo de trabalhar do primeiro trimestre, sabe? Uhum. São E daí aqui eu dividi por equipes, no mínimo 2 alunos, máximo 4. Eu coloquei do primeiro trimestre todas as profissões e eu do segundo, sabe? Eu peguei e selecionei todos lá e coloquei aqui uma fichinha de avaliação, sabe? Então, para o dia da feira, a gente vai fazer uma feira de profissões, onde eles vão se organizar e escolher, como todo mundo queria os mesmos às vezes, eu sorteei, eles se escolheram, né? Falei, ó, vocês têm a oportunidade de vocês se escolherem como grupo, e as profissões, para não haver briga, vão ser sorteadas. Eu fiz o sorteio. Bacana, legal. E é uma ideia que vocês podem trazer. Então, para eu não... E é uma ideia que vocês podem trazer para essa implementação de agora, né? Já que vocês vão falar de profissões. É um item ali que vocês podem escrever então, lá na... Então, porque a gente vai estar fazendo a prévia, porque isso vai ser na época na última semana de aula, que vai ser a feira no nosso colégio, sabe? Uhum. Então, aqui eu dei os temas e eles estão fazendo as prévias, sabe? Até eles colocaram no mural ali os slides que eles irão usar. Ó. Colocaram até no mural. Ó. Eu coloco todas as minhas aulas no mural, sabe? Assim, com vídeos que eu busco na internet, com imagem, com as coisas que coloco o objetivo da aula, tudo bem certinho. E daí eles colocaram aqui o que eles vão... Eles estão, cada aula, eles apresentam, eu dou o meu tema, daí eles colocam, eles colocam aqui o deles, ó. Exemplo, a aluna colocou aqui, o tema dela é odontologia. Legal. Daí ela colocou os slides já aqui, sabe? Sim. Ó. Daí eles apresentam para os colegas. Daí eles vão falar que tipo de material eles vão usar, que tipo de lembrancinha eles vão apresentar na feira, como que eles vêm vestidos, sabe? Uhum. E também eles vão fazer a pesquisa. Então,
não vai ser. O ano passado, eu achei que foi falho da gente chamar o profissional para a escola. Daí os alunos não têm acesso como que é o ambiente de trabalho do profissional. Esse ano eu pedi diferente. Eles vão, conforme aqui, odontologia, vai atrás de um dentista lá, vão fazer uma entrevista, montar uma entrevista, conhecer o espaço da pessoa, né? Tirar foto, filmar, e depois eles vêm junto com a apresentação da feira, eles vão apresentar o espaço onde eles foram lá pesquisar. Legal, interessante. É dados, Aí, tudo que você foi falando é algo que dá para vocês escrever, né, nessa primeira informação ali da descoberta. O que vocês querem que os alunos façam, né, no caso, em relação a essa feira de profissões. Aqui nessas etapas aqui? Vocês podem colocar aí ou não, detalhadamente lá no slide 6. Uhum. Então, nesse aqui eu coloco igual, é isso que eu não tinha entendido. Eu coloco aqui, tem os dois espaços, não sei que eu coloco, preencho nos dois a mesma coisa? Ou aqui se você quiser deixar em branco por enquanto aí, você pode deixar em branco, porque ainda é algo que nos próximos encontros nossos vocês podem preencher aí. O importante é vocês irem lá para o slide 6. Que é a etapa de hoje, né? Isso, é a etapa de hoje. Uhum. Uhum. Eu escrevi, mais ou menos. Ótimo. O que a gente estava falando. Tá. Aí até vou pedir para depois, na hora de apresentar, que se esse grupo poderia comentar essa ideia, que ela já está mais madura em relação a essa feira de profissões. Então, vocês poderiam comentar, assim, não precisa... caso vocês queiram apresentar o slide, já pode, né? Ou se não, vocês comentar o que vocês falaram para mim aqui, o que a professora Rosana sugeriu e a professora Janaína complementando, aí vocês poderiam apresentar para o grande grupo. Pode ser vocês? Uhum. Tá, porque vai dar tempo de só um grupo apresentar, né? Então, hoje eu peço para que vocês apresentem. Só vou passar no último grupo aqui que me pediu uma ajuda e daí nós já nos encontramos lá na Meet principal, então. Jóia. Uhum. Apesar que aqui está a estratégia avaliativa, já do total, né? A prof está chegando aí, eu acho que a gente pode tirar dúvidas. Precisam de mim? Sim, sempre. Paulo, nós acabamos já preenchendo ali algumas partes do plano de ação, mas nós temos que fazer aquela parte da descoberta lá, né? Da fase da descoberta. Temos 1 minuto para isso, né? Mas no caso, assim, isso, né? Então, o que vocês podem fazer? Como vocês têm esse link agora, como eu sugeri, se vocês criarem um grupo no WhatsApp, envie esse link aí desses slides no grupo do WhatsApp. Quando vocês tiverem um tempinho agora durante essa semana, eu tive uma ideia de algo que nós podemos fazer. Escreve essa ideia, né? E aí vocês vão escrevendo essas ideias. E aí semana que vem, quando vocês se reunirem novamente, vocês discutem e vê o que vocês deixam naquele slide 6, então, que é o slide da descoberta. Tá? Aqui vai acabar, agora a gente já vai para a Meet principal, daí a gente continua as discussões lá. Slide 6 seria... Beleza, então. Seria aqui. É para melhorar, né? É para melhorar, mas melhorou bastante. Ai, que bom. Muito. Que bom, porque olha, passador ninguém merece, né? Ninguém. Mas graças a Deus, hoje é uma vida nova. Que bom. Então vamos lá, começou. Então, oi, voltamos para a Meet principal. Tivemos alguns percalços no caminho, né? Nós estávamos tentando enviar a professora Circe para o grupo e ela, né, ia e voltava. Hoje ela não conseguiu participar no grupo dela, tá? Mas apesar de estar um grupo pequeno, a professora... Eu fiquei até o final aqui no grupo 1 daí. Mas a prof ficou no outro grupo, né? Eu fiquei ali. Sim,
A professora Janaína e a professora Rosana já avançaram em algumas discussões. Inclusive, eu até pedi para elas apresentar, porque como pelo nosso adiantado da hora, pelo menos um grupo só fica, Circe. É o pessoal do grupo que é a Circe lá no outro grupo, né? Sempre é bom, né? Ter uma pessoa a mais para contribuir. Eu pedi então para a professora Janaína e a professora Rosana apresentar a ideia que elas estão pensando, que daí a professora Circe participa desse grupo. Vai dar tempo de um grupo apresentar só mais ou menos o que pensou, mas eu repito, se organizem essa semana, caso vocês criem um grupo no WhatsApp ou não, enviem esse link dos slides em que vocês precisam preencher e vão colocando dicas, né? Tudo que vocês pensarem vão preenchendo naquele slide 6, que é o slide da descoberta. E aí semana que vem, quando a gente se reunir novamente, vocês discutem tudo que foi incluído ali, porque daí fica mais fácil, tá? Será que então a prof. Janaína, a professora Rosana poderiam apresentar? Não sei se vocês querem apresentar a tela ou só falar mesmo, fiquem à vontade. Eu vou apresentar a tela, é mais fácil para, né, o povo entender. Pode ser. Eu vou compartilhar com você. Então, eu vou mostrar o nosso tema aqui, o primeiro, né, que nós vamos trabalhar com o primeiro ano, né, e o objetivo da aprendizagem é conhecer a natureza da profissão, a atuação, a relevância social e o mercado de trabalho. A temática vai ser profissões, né, eu ainda não terminei de colocar aqui os recursos que nós vamos usar, mas nós vamos usar entrevista com profissionais, eles vão a campo, né, vão pesquisar lá no ambiente de trabalho do profissional. O ano passado eu fiz a experiência de chamar um profissional, né, de algumas áreas, só que o tempo, né, para todas as áreas a gente não conseguiu, e eu achei que ficou falho o ano passado, né, porque a gente não conseguiu colocar todas as áreas, né, e daí eu pensei esse ano que em vez dos profissionais virem até a escola, os alunos irem para as áreas escolhidas, né? Então, eu coloquei aqui no meu mural do CLES, lá em maio, deixa eu ver, achar aqui. Eu coloquei aqui no mural as profissões, né? Então, aquelas aulas do primeiro trimestre aqui, que a gente não conseguiu dar conta, que é muito. Então, eu coloquei todas as aulas das profissões aqui no CLES, aqui para os alunos, né? Eles terem acesso. Daí, nós dividimos esses alunos, no mínimo 2 alunos, máximo 4, as profissões apresentadas tanto do primeiro trimestre quanto do segundo. Eu coloquei todas as áreas aqui, então eles se escolheram como equipe, e como alguns queriam o mesmo tema, a gente fez um sorteio, né? Porque daí o sorteio, a gente não é culpado se eles não pegaram o que eles queriam, né? Então, eles se escolheram e foram sorteados. Entre eles, houve alguns grupos, eu falei, se vocês quiserem trocar os temas aí, é entre vocês, não, mas eu não vou me envolver. Então, alguns até trocaram de tema, né? Que alguns que tinham curiosidade para ir, né? Outros tinham até parente profissional que era da área, então eles se organizaram nessa parte. Mas no primeiro momento foi o sorteio, mas eu acho que só 2 grupos que trocaram, no resto eles continuaram com o mesmo. E daí para a feira, a gente colocou aqui uma fichinha de avaliação, onde eles mesmos próprios, né, vão colocar o nome dos colegas e o tema e o grupo, né, e vão se avaliarem também, né, e se autoavaliarem também como alunos. Então, eles vão colocar essa legenda aqui sobre os níveis, né, ótimo, bom, ótimo totalmente, bom maior parte, satisfatório parcialmente, irregular menor parte e insatisfatório. Então, eles vão fazer essas legendas aqui nos grupos que eles vão apresentar para o dia da feira, né.
Então, a gente já se organizou. Esse aqui é baseado numa experiência do ano passado, que deu certo, né? Foi muito legal. E eles se organizaram com roupas, né? Se caracterizaram com as profissões e eles apresentaram o slide, né? Deixa eu voltar aqui. No mural eles colocaram a prévia, né? Então, nós estamos fazendo a prévia agora. Então, eles estão pegando e já colocam no mural aqui. Cadê um exemplo do primeiro grupo que vai se apresentar amanhã? Então, eles colocaram aqui eu coloquei um líder de grupo, né? Então, é o líder que vai puxar o resto do grupo, né? Então, eles colocaram os slides, eles vão trabalhar amanhã, né? Eu vou mostrar, já mandou para mim hoje, né? Quando ela vai apresentar, eles vão colocar como que eles vão apresentar essa feira. Então, essa aqui é a prévia. Então, vai ser... A feira vai ser no final do segundo trimestre, mas eles já estão apresentando as prévias para mim. Tá? Não sei se tá bom por enquanto, professora. Nossa, vocês estão adiantados porque é uma ideia que você já fez, né, ano passado. Então, isso ajuda o grupo, no geral, a estabelecer o que vocês vão fazer agora para essa implementação. Mas seria isso, né, é o que eu comentei, assim, vai dar para apresentar um grupo só hoje, já estamos quase encerrando a nossa reunião aqui, mas isso... A ideia de vocês irem escrevendo nesses slides sem preocupação, exemplo, para aí semana que vem, quando vocês se reunirem nos pequenos grupos de novo, conversar sobre o que fica naquele slide 6 lá, que é o slide da descoberta ou não, aí vocês discutem semana que vem, tá? Então, tentem ver num tempinho que vocês tiverem essa semana e ir preenchendo algumas informações, tá? No mais, assim... De momento, alguém tem alguma dúvida específica? As dúvidas vão vir, né? Quando vocês estiverem de novo nos grupos ou não. Teve alguns cursistas que faltaram, então o que prejudicou daí o andamento de alguns grupos. Teve um cursista hoje que desistiu, então semana que vem ele já não vai estar presente. Nem hoje, né, não estava, e semana que vem, então já diminui o grupo da Raquel ali, que foi o professor Carlos, que não participou hoje, mas aí a gente vamos nos organizando conforme os que estão no curso. Vou tirar o print, então, da nossa reunião, e aí encerramos hoje. Agora todo mundo pode jantar, pode tomar banho, pode se esquentar, né, minha mão aqui tá um gelo. Tem algum grupo da turma? Tem, Prof. Circe. Me envia o seu número de telefone aqui que eu já te adiciono no grupo da turma do WhatsApp. Então, vamos lá para o print. Foi... Ótimo. Agradeço a participação de vocês. Só a Prof. Circe me enviar aqui o número dela aqui no grupo, que eu já coloco você no grupo do WhatsApp. Tá? Obrigada pela participação. Qualquer coisa, me envie dúvidas no privado ou no grupo lá, tá? Até mais, boa noite, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Professora Ana. Oi. Aproveitando aqui, só confirma para mim, no nosso grupo, tá, professora Lourdes, professora... Tem alguém que não entrou nem na semana passada e nem nessa. Deixa eu ver aqui, ó. Tem a Daniele... Eu vou procurar. Que tá no grupo de vocês. E a Rosa. E a Rosa. Rosa. Tá? Eu vou procurar no grupo do WhatsApp e vou dar um alô pra ela. Isso. Ótimo. Uhum. Tá bom? Até mais, Obrigado, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.